Oi, pessoal. Nessa aula, né, nesse vídeo, a gente vai estar vendo, né, nosso primeiro exemplo, né? Então, eu vou desenvolver aqui com vocês, né, um exemplo completo. Então, iniciaremos com a leitura do texto e, posteriormente, faremos o desenvolvimento dele no BR Modelo, né? Então, a primeira coisa que a gente faz quando vai fazer um modelo, a gente tenta se contextualizar sobre o que é o nosso sistema, né? Ele já fala aqui no comecinho do texto que ele vai modelar uma pequena locadora de vídeos, né? Então a gente tem que ter em mente o que a gente vai fazer, né? Se for uma aplicação conhecida do nosso dia a dia, é muito mais fácil da gente imaginar o que precisa para um sistema desse, né, ser desenvolvido, né, e quais são os dados que a gente vai estar armazenando nele. Então vamos fazer a leitura, né? Uma pequena locadora de vídeos possui ao redor de 2.000 DVDs. Então até agora ele só contou a história, cujo empréstimo deve ser controlado. Então ele já falou aqui o que ele quer fazer no sistema dele. Ele quer fazer controle de empréstimo. Então, o que vamos armazenar no nosso banco de dados, né, tem a ver com o que ele precisa para que esse empréstimo seja controlado, né? Então, ele deve falar de filme, de mídia, de cliente, né? Então, vamos ler aqui. Cada DVD possui um número de identificação e contém um único filme. Então, a primeira coisa que ele nos apresenta aqui é o DVD. E ele já fala a característica dele, que é o número de identificação, né? E aí, posteriormente, ele fala o seguinte: contém um único filme. Isso não é uma característica do DVD, e sim é um elemento que a gente vai estar modelando de alguma forma, né? Na relação entre esse elemento mídia e o filme, que ele fala aqui, ó, que cada DVD só contém um único filme. Então a gente vai ter que colocar isso em algum lugar do modelo. Aí ele vai falar de filme. Cada filme recebe um identificador próprio e sabe-se título e categoria. Aí ele cita algumas: comédia, drama, aventura, etc. Para cada filme cadastrado, há pelo menos um DVD. Outro elemento que não é do filme em si, mas da relação dele com o DVD, né? E aí ele continua. Além disso, filmes mais longos necessitam de 2 DVDs. Então, por isso que ele fala aqui, ó, que cada filme cadastrado tem pelo menos um DVD. Pelo menos um significa que pode ter mais do que um. Então, ele explica aqui por quê. Porque tem filme que é muito longo, eles vão dividir em dois. Então, o nosso elemento modelado é filme e as características dele é identificador, título e categoria. Aí ele continua explicando. Os clientes podem desejar encontrar os filmes estrelados pelo seu ator predileto. Isso é uma funcionalidade do sistema. Essa busca vai estar lá colocada no sistema da locadora. Então, o que ele precisa para que essa busca seja executada? Ele precisa saber os atores, né? E as suas ligações com os filmes, né? E no caso, se eles eram estrelas do filme ou não, né? É mais ou menos isso que a gente vai ter que saber. Então, ele deve explicar aqui para frente. Ó. Por isso, é necessário manter a informação dos atores que estrelam em cada filme. Então, eu tenho que saber sobre os atores e a relação dele com o filme, que no caso é ele ter estrelado o filme, né? Aí ele complementa a explicação, mas nem todo filme possui estrelas. Tem, né, filmes que não têm atores tão conhecidos assim. Então, eles não têm essas estrelas. Ele só quer guardar as estrelas, né? Aí ele continua. Muitos clientes, quando veem a listagem de atores do filme escolhido, ficam interessados em saber, para um determinado ator, o seu nome real e de quais outros filmes do mesmo gênero aquele ator participou. Então,
aqui ele está explicando tudo a respeito daquela busca, né? Então ele começou com os atores que estrelam e também o que ele quer guardar do ator, no caso, né? Que é o seu nome real, né? E ele quer saber que filmes daquele gênero, né, o ator participou, né? Isso é uma outra busca que ele vai fazer. Então, o filme tem o gênero, tem uma ligação com o ator. Então, provavelmente, se eu tiver lá a informação do ator, eu consigo saber aí, né, essa busca. Aí ele continua: a locadora possui muitos clientes cadastrados, dos quais se sabe nome e sobrenome, telefone e o seu endereço de contato. O que a gente percebe nesse texto, né? Até aqui. Ele começou a falar, né, tudo bonitinho, ele começou a explicar o DVD, as características dele, depois ele veio no filme, falou da característica. Aí ele começa a colocar muita coisa de funcionalidade no meio. Então aqui, de quando ele começa a falar dos clientes, ele começa aqui. E aí ele vai, fala das buscas que ele pode fazer, o que ele pode achar no sistema, para aqui embaixo somente ele explicar os clientes cadastrados, o que ele vai querer guardar. Nome, sobrenome, telefone, seu endereço de contato. E ainda ele continua aqui, ó. Além disso, cada cliente recebe um número de associado. Então, ainda aqui ele continua explicando as características de cliente, mas ele começa a falar de cliente lá no começo do texto, aqui, logo depois dos filmes e DVDs. Então, é um texto, às vezes, um pouco mais confuso, porque tem alguns textos que vocês vão pegar, né, que as coisas estão explicadas mais próximas. Aqui ele começou a falar muita coisa no meio e às vezes a gente se confunde. Mas eu estou tentando passar para vocês, né, nestes exemplos, esse é o primeiro, né, as possíveis formas de texto também, né, que alguns são mais claros, outros são mais obscuros, né, como esse daqui, por exemplo, que ele mistura funcionalidade, coisas a respeito, né, de relacionamento entre as entidades, está tudo misturado aqui. E aí ele vai explicar o final aqui, ó. Finalmente, o sistema deve permitir a consulta a empréstimos de DVD. Então ele tem que saber sobre empréstimos, porque esse era o objetivo do sistema, controle de empréstimo, né? Então ele vai ter que fazer aqui, né, a parte de empréstimo. As informações de que cliente alugou o quê, ou seja, eu tenho que saber qual o filme que ele alugou, ou qual o DVD que ele alugou, no caso aqui, né? O empréstimo é de DVD. Então eu tenho que saber o que ele alugou, qual foi a data de empréstimo, a data de devolução, valor pago ou a pagar, atrasos e outras informações aí que ele julga importante. Então é isso que eu tenho que saber de empréstimo. Aqui não fica muito claro se seria uma entidade ou se seria uma relação, tá? Mas ele tem que ter essas informações sobre o empréstimo, porque afinal de contas é o objetivo do sistema que ele falou lá em cima, né? Empréstimo deve ser controlado. Então é isso que ele queria fazer. Ele fala aqui no final de tudo, né? Não são mantidos registros históricos de empréstimo de DVD. O que ele quer dizer com isso? Significa que em algum momento esses dados são removidos. Então ele guarda os dados de empréstimo, né, por pouco tempo. Então isso também é um dado do sistema, certo? Por quanto tempo ele vai guardar as coisas ou não. Eu tenho aquela informação armazenada, né, no banco de dados, e aí de quanto em quanto tempo que ele vai limpar, né? E depende do cara. Se ele vai guardar por um mês, por um ano, por 6 meses, aí é um problema do sistema. Então, a partir dessa leitura, a gente consegue retirar o que daqui? A gente vai ter, né, que modelar DVD, filme, ator, né? Vai ter que modelar cliente e vai ter que fazer o empréstimo. E aí no meio a gente ainda tem as ligações entre ator e filme, né?
entre DVD e filme, que ele já fala aqui para o meio, né? E a gente ainda tem a relação, né, do cliente com o filme, que provavelmente vai ser, né, ou o DVD, no caso, que ele leva a mídia, no empréstimo. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o BR modelo e começar essa modelagem, certo? Se precisar, a gente volta no texto para a gente poder dar mais uma olhada, certo? Mas então, vamos a mão na massa, certo? Colocando esses elementos no BR modelo. Então, feita a nossa leitura do texto, vamos agora ao BR modelo para que a gente faça o nosso modelo, né? Realmente. Então, vamos começar desenhando as nossas entidades. Então, a gente já sabe, né, que temos uma entidade, né, DVD. A gente tem uma outra entidade chamada filme. A gente tem uma terceira entidade, ator. E a nossa quarta entidade, cliente. Bom, colocadas nossas entidades principais, vamos fazer, né, a atribuição das características. Então, lembra que eu falei que tem várias formas de fazer. A gente pode vir aqui, clicar na direita, né, aqui nos ícones, procurar, né, o item atributo, clicar aqui em cima e colocar o elemento aqui. Esse é o ID de identificador, né? Ele só tem isso, né? Ele não tem mais nada. Ele vai ser o nosso elemento chave, certo? Né? Então a gente vem nele aqui e coloca identificador, clica no quadradinho aqui para ele ficar com a bolinha pintadinha. Vamos para filme. Filme tem mais elementos. Agora eu vou fazer o acréscimo de características de uma maneira diferente. Então eu vou vir aqui na parte esquerda em editar atributos e vou colocar os atributos. Eu prefiro esse, né? Mas quem quiser pode usar o outro jeito também. O identificador, certo? Ele é uma chave, então clica aqui que ele é um elemento identificador, né? A gente tem o título do elemento e a gente tem também, né, aqui a categoria. Fechou. Então aqui eu tenho o a nossa entidade filme. Então com as características. O que eu tenho para o ator? Ator, eles só queriam colocar o nome. Então, o nome real que ele chamou lá. Eu particularmente coloco também, né? Eu acho que é interessante ter o nome artístico, né? Porque vai que precisa para alguma coisa. Tá aqui. Então, mas ele só pediu o nome real, certo? Agora vamos para o cliente. Cliente, ele disse que o cliente ele tem um número, certo? Aqui de cliente, que é a identificação. Ele tem nome. Vou deixar separado porque ele colocou no texto, né? Sobrenome, telefone e por último o endereço.
certo? Então, o nosso cliente ele tem aí vários itens cadastrados, tá? Então, a gente já tem algumas coisas aqui. A partir desses itens, a gente vai começar a fazer as ligações. Uma das ligações ele já falou logo no começo do texto, né? Que é a ligação do DVD com o filme. Porque ele fala lá que cada DVD só contém um filme, né? E um filme ele pode estar em vários DVDs, né? Então, a gente sabe já que o relacionamento entre DVD e filme existe, né? E está escrito no texto. Tem várias formas de fazer relacionamento. Pode fazer na mão, né? Faz o losango aqui, né? Clica no losango e depois pode fazer, né, as ligações. Pode vir aqui nessa ligaçãozinha aqui de baixo e ele já faz ligação, relacionamento, ligação, clicando nos dois, né? Primeiro clica em uma entidade e depois na outra, ele já faz o relacionamento aqui no meio. Ou você pode vir aqui, clicar numa das entidades e vir na parte esquerda aqui relacionar, né? Eu vou relacionar DVD com quem? Com filme. Então ele cria aqui o relacionamento. Ah, tá meio bagunçado. Pode mandar ele organizar. Ele deixa mais bonitinho um pouco, tá? Então o relacionamento entre o DVD e o filme é, ele já fala lá no texto, né? Ele até fala um verbo lá, é contém, né? Então, o DVD contém o filme, tá? Então, o que que a gente tem aqui, né? A gente já pode resolver a cardinalidade fazendo o relacionamento, ou a gente pode fazer todos os relacionamentos e depois só olhar a cardinalidade. Eu gosto de fazer o relacionamento e já dar uma olhada na cardinalidade. Se precisar mudar depois, a gente até ajusta, mas já dá uma pensada. Ó, ele fala lá no texto que um DVD contém quantos filmes? Apenas um. E não pode ser um DVD voador na locadora, né? Ele tem que ser um DVD de filme. Então ele tem obrigatoriamente que ter um filme. Então é um. Um filme, ele pode estar em quantos DVDs? Ele fala lá, né, que tem uns que são divididos em vários DVDs. Um filme tem que estar em algum DVD? Sim, porque não dá para ter um filme voador na locadora, né? Então, obrigatoriamente, ele está em uma mídia e ele pode estar em várias mídias. Então, um, que é o mínimo, e N mídias, né? N DVDs. Então, aqui a gente já resolveu essa cardinalidade. Ela estava até já descrita no texto, então a gente nem tem muito problema com isso, né? Agora a gente vai aqui, né, tentar lidar com o ator aqui e os seus filmes. Ele fala lá no texto que o ator estrela filme. Então ele até dá uma dica. Então a gente vem aqui no ator, eu vou aqui no lado esquerdo em relacionar e relaciono ele com o filme. Então aqui está o relacionamento dele, né? Criado. Então, qual é essa relação, né? É estrela. Então, vamos analisar esse relacionamento. Ó, um filme, né, tem estrelando ele quantos atores? Quantas estrelas pode ter num filme? Várias estrelas. Ela tem que ter estrelas? Não, não tem. Ele até fala isso no texto, que tem filmes que não têm estrelas. Então, zero, porque pode não ter estrela, e pode ter várias estrelas, né? Vários atores importantes. E aí você pega um ator com relação ao filme. Um ator estrela quantos filmes? Ele pode estrelar vários filmes. E ele tem que estrelar algum filme? Neste caso, sim. Por quê? Porque ele está falando no texto que ele só guarda os atores estrela. Ele não guarda todos os atores do filme. Ele não é um cadastro de ator. Então ele guarda os atores mais famosos
Então, ele vai ter que participar desse relacionamento, ou seja, ele vai ter que estrelar um filme, mas ele pode estrelar também vários. Então, ele precisa ser uma estrela. Então, aqui a gente já está mais ou menos no meio do nosso modelinho. Aí vem a relação do cliente, né, com, né, o, o DVD, que seria uma relação de quê? De empréstimo, porque ele pode emprestar, né, um, um DVD, né, que ele fala lá no texto, e aí ele vai guardar algumas informações a respeito desse empréstimo. Então, aqui você vem em DVD, vem em relacionar, e a gente relaciona ele com o cliente, que é a relação importante aí do nosso modelo, né? Que é a relação de empréstimo, né? Que ele empresta. Então, o cliente, ele empresta DVD da locadora. Então, é isso que a gente quer modelar, na verdade, quando a gente falou no texto. Esse era o objetivo do sistema dele, né? Então, ele vai guardar algumas informações dessa situação, né? Então, não é característica nem do DVD e nem do cliente. Então, aquelas características que ele fala lá, data de empréstimo, data de devolução, valor pago ou a pagar e o atraso, ele tem a ver com a ação de emprestar. Então, são atributos de relacionamento. Então, a gente vem. Atributo de relacionamento não tem jeito, gente. A gente vai ter que clicar nele aqui e no atributo. E colocando um a um, tá? Então, clica aqui no atributo, no ícone do atributo no lado direito, vem em cima do losango e manda ver. Então a gente vai ter a data do empréstimo, né, que ele pede lá. A gente vai ter também, né, a, a data de devolução, A gente tem também, né, aqui com ele, o nosso valor. E por último, ele fala que ele também quer que guarda o aqui com ele o atraso, certo? Espera que ficou errado aqui. Comeu. Beleza. Então a gente tem aqui listados os nossos elementos, né? Que vão neste relacionamento. Gente, relacionamento não tem chave, tá? Então, falar, ah, não tem bolinha pintadinha. Não, não tem. Atributo de relacionamento não tem chave pintada, tá? Então, a gente não precisa se preocupar com isso, tá? Problema do BR Modelo, vocês já estão tá vendo aqui, né? A professora vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, tenta arrumar, mas ele não arruma muito bonitinho não, tá? Se você mandar ele organizar, ele tenta dar uma arrumada. Olha lá. Mas não é uma arrumada muito boa não, tá? Então não se animem muito. Então, quando você clica em cima de uma entidade ou de um relacionamento, no lado esquerdo tem aqui, organizar atributos. Ele até dá uma ajeitada, mas é uma ajeitada muito pequena, tá? Então, quando a gente desenha o modelo, provavelmente vocês vão ter que fazer aí, né, umas mudanças, mudar algumas coisas de lugar, ajeitar algumas coisas, para ele poder ficar bonitinho, tá? Mas é isso aqui. Então, o nosso primeiro modelo, né, era bem simples, ó. Ele tem poucas entidades, né, mas ele é bastante significativo, porque a gente conseguiu colocar, né, vários tipos de relacionamento, atributos de relacionamento, então a gente já conseguiu ajeitar bastante coisa aqui.
Num próximo exemplo, a gente vai ver uma outra situação e um outro tipo de texto. Então, até a próxima